Boa noite, queridos amigos. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Hoje, para nós, é um motivo de muita alegria, porque estamos recebendo aqui Cláudia Navarro, presidente da Sociedade Beneficente O Consolador. Sociedade Assistencial Kardecista O Consolador. É isso, Cláudia? Sociedade Espírita Kardecista, o Consolador. Sociedade Espírita Kardecista, o Consolador. O Consolador. Uma casa muito grata, que nós temos dívidas de gratidão imensa por essa casa que sempre nos amparou, sempre nos ajudou, e que nós temos grandes amigos lá, sem falar na nossa querida Leia, porque se falar, vou acabar chorando aqui, eu não quero, que é uma pessoa maravilhosa, que só nos dá boas recordações. Mas hoje estamos com a Cláudia Navarro, que gentilmente aceitou o nosso convite e vai falar sobre o tema A Melancolia. Então, como fazemos sempre, eu vou fazer a prece inicial. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de aprendizado desta noite e queremos pedir que a nossa querida Cláudia seja inspirada, seja amparada, para que ela possa falar exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. Para que todo esse aprendizado desta noite fique gravado em nosso coração, para que possamos aplicar na nossa vida diária. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade desta noite. Que assim seja. Agora, Cláudia, nós passamos a palavra a você e desejamos a você um bom trabalho. E muito obrigado uma vez mais por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Sou eu quem agradece. Muito boa noite a todos os que nos acompanham aqui pelas redes sociais, né, os companheiros, queridos amigos, Auriovaldo, que sempre nos honra com esse convite, né, vez por outra estamos aqui, até então presencialmente, né, e agora nos utilizando dos recursos de comunicação à distância, que favorecem a nossa presença aqui, embora estejamos na nossa casa. E assim vamos trabalhando até que a situação do mundo, né, nos permita voltar às nossas atividades presencialmente. Mas vamos trabalhando sem prejuízo da essência daquilo que nós gostaríamos de transmitir. Que seja presencialmente, seja à distância, Deus nos permitiu, né, ter esses instrumentos para que a gente possa, apesar de distantes, manter a comunicação. E nessa noite eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o tema A Melancolia, exatamente à luz do texto que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo Bem-aventurados os aflitos é o maior capítulo do Evangelho e nos fala do porquê das nossas aflições, das causas presentes, das causas anteriores. E lá nós vamos encontrar uma comunicação espiritual de um espírito chamado François de Geneve e intitulado A Melancolia. Então nós vamos ver, segundo esse espírito, colocações muito interessantes, colocações que falam muito ao nosso coração quando estamos melancólicos, quando sentimos algum dissabor pela vida, quando estamos entristecidos. Mas antes de nós entrarmos na mensagem de François de Geneve,
que todos podem encontrar lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, eu gostaria de buscar o significado da palavra, da expressão melancolia. O que seria melancolia? Ela é um estado mórbido, um estado doentio, caracterizado pelo abatimento mental e físico, que pode ser manifestação de vários problemas psiquiátricos, hoje considerado mais como uma das fases da psicose maníaco-depressiva. A gente não vai adentrar muito a essa questão, nem se prender muito a essa definição. E uma segunda definição que a gente encontra nos dicionários para melancolia é estado de grande tristeza e desencanto. E por alguma razão, esse tema nos pareceu importante, e talvez hoje mais importante ainda, tendo em vista os momentos que vivemos, em que somos confrontados, né, por notícias que nos causam um certo impacto emocional. Então, é claro que, dependendo de como nós encaramos a vida, nós temos motivos para ter esperanças, para ter alegrias, porém, o momento coletivo que passamos é um momento de apreensão, um momento de dificuldades, eventualmente um momento de perdas, nos vários aspectos que a gente queira considerar, né? Então, vamos ver sobre a melancolia, o que François de Geneve nos diz lá no item 8º do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela começa com uma pergunta. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? Uma sensação que, com certeza, alguns de nós já tivemos em algum momento das nossas vidas, né? Em que nós nos sentimos tristes, sentimos que a vida é amarga, que talvez não exista muito sentido para viver, e a gente às vezes vai acalentando esses pensamentos que vão nos entristecendo, que vão nos abatendo, nos deixando apáticos, sem energia, muitas vezes sem vontade de acordar de manhã, de levantar da cama, porque a gente fica pensando, mas eu vou levantar para quê? Eu não tenho mais motivação, eu não vejo sentido nas coisas, eu não vejo sentido na vida. Então, ela se propõe, François de Geneve, a responder essa pergunta. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo, que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer a sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-os infelizes. Então, vejam, por vezes nós nos sentimos melancólicos, entristecidos, porque nós, espíritos, desejamos, aspiramos uma felicidade que muitas vezes está associada à liberdade, que nós não conseguimos ao nos utilizarmos deste corpo de carne na condição de encarnados. Muitas vezes, principalmente quando a vida está difícil,
Nós aspiramos dias melhores, nós aspiramos uma vida diferente, uma realidade diferente daquela que a gente está vivendo. Então, nós, que somos espíritos encarnados, nós, espíritos, desejaríamos nos libertar daquela condição. Porém, na condição de encarnados, nós não temos como nos libertar, né, dos liames que nos prendem ao corpo, em condições naturais. E aí, ficamos nesse desejo de libertação, nesse desejo de gozar uma felicidade em outro lugar, longe dos nossos problemas, mas não conseguindo isso, o espírito então cai em desânimo, numa espécie de abatimento, de apatia, de falta de energia, e portanto a criatura vai se tornando ou se sentindo infeliz. Esse que é preciso que nós saibamos combater, né? Emmanuel nos diz que nós não devemos acalentar esses momentos de melancolia, esses momentos de tristeza que todos temos. Mas vamos seguir um pouquinho mais nas orientações desta mensagem. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Todos queremos a liberdade, a felicidade, aspiramos sempre a uma vida melhor do que aquela que temos no momento, né? Então, essas aspirações são inatas ao espírito de todos os homens, mas, vejam o detalhe, não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Então, na mensagem, ela está falando sobre os espíritos que vêm nos instruir, os espíritos da codificação que vêm nos apresentar a doutrina espírita e nos dizer que há uma felicidade reservada para todos nós, para aqueles que sabem que tem um projeto aqui na Terra, que tem que enfrentar os seus desafios existenciais e que um dia alcançarão essa felicidade, alcançarão essa liberdade que muitas vezes nós aspiramos conseguir na Terra em vão, mas que, por certo, o espírito, à medida em que evolui, ele vai alcançar esse estado de felicidade, de plenitude, que muitas vezes ansiamos, que muitas vezes desejamos, sem podermos usufruir daquilo ainda, porque ainda não evoluímos o suficiente para isso. Então, ela nos orienta que nós esperemos pacientemente o anjo da libertação, que nos ajudará a romper os laços que nos mantêm cativos ao corpo físico. Ou seja, muito sutilmente, muito elegantemente, o Espírito nos diz que é preciso resistir, é preciso permanecer no corpo, até que pelas vias naturais venha uma situação biológica que nos ajude a romper os laços que mantêm o nosso espírito cativo, ou jungido junto ao corpo, né? Portanto, muito delicadamente, ela nos diz que nós não precipitemos a ruptura desses laços, por exemplo, através do suicídio, né? Em que nós promovemos, pela vontade própria, a nossa desencarnação num dado momento.
porém, de uma maneira que contraria, né, as leis divinas, sem que esperemos, como ela nos diz aqui, pacientemente o anjo da libertação. E aí ela passa, a partir desse momento, nessa mensagem, nos orientar sobre como nós devemos pensar, como nós devemos encarar a vida na Terra, para que a gente tenha força e coragem e consiga resistir aos embates da vida, às situações que nos entristecem, que nos deixam abatidos, apáticos, e se nós não nos cuidarmos mentalmente, espiritualmente, podendo até mergulhar num estado depressivo. Ela diz o seguinte: pensai que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Vejam, ninguém reencarna na Terra sem um projeto reencarnatório, sem uma missão a cumprir, sem um trabalho que devemos realizar junto a nós mesmos, junto aos nossos familiares que reencarnam conosco. Nós não estamos aqui a passeio, viemos a trabalho e viemos com objetivos muito específicos, que às vezes a gente não sabe quais são claramente, mas André Luiz nos diz que a família, os familiares representam os marcos vivos das nossas primeiras grandes responsabilidades na Terra. Então, não tenhamos dúvida que as nossas maiores responsabilidades são assumidas com aqueles com quem convivemos no círculo familiar. E nós temos deveres a cumprir, né? A nossa consciência faz com que nós sintamos que devemos fazer isso ou aquilo, tenhamos determinadas atitudes na vida, assumamos determinados papéis, e a consciência é a voz de Deus, são as leis de Deus a nos orientar, né? Então, todos nós temos um trabalho a realizar. Às vezes, um trabalho que aparentemente é maior, que tem alguns vão trabalhar em missões mais grandiosas aos olhos de outrem, mas outros têm missões aparentemente anônimas, missões dentro do lar, são o esteio emocional daquela família, às vezes de toda uma parentela mais ampla. Todos nós temos um trabalho a realizar. Todos nós temos uma função útil no ambiente em que nos encontramos. Muitas vezes temos uma profissão para a qual nos preparamos e nos reencarnamos exatamente para executar aquela profissão como uma forma de crescermos, de evoluirmos e também de nos redimirmos de compromissos antigos. Então, todos nós estamos aqui na Terra por um objetivo muito bem delineado, muito específico e grande e importante no concerto, né, das nossas várias experiências e que vão juntas nos ajudar na evolução. Então, aqueles dias em que a gente se sente entristecido, abatido, sem sentido na vida, busquemos resgatar esse sentido. Por que eu estou aqui? Eu sou útil para quê? Que pessoas precisam de mim, né? Por que eu levanto todos os dias? O que é que me motiva nesta vida a estar vivo, a realizar as coisas, a ter esperanças? Talvez nesse momento, certamente nós estejamos cansados. Cansados de ver tantas notícias difíceis, cansados das restrições necessárias neste momento de dificuldade, especialmente nesse momento da nossa cidade,
cansados e abatidos, porque talvez estejamos doentes ou com familiares adoentados pelo vírus dessa pandemia, ou tenhamos perdido pessoas muito queridas, muito próximas, muito amigas, ou até familiares, ou mais de uma pessoa na família, em condições muito adversas, né? E tudo isso nós sabemos que vai nos tornando, talvez, criaturas mais entristecidas, com menos energia, com menos esperança para enfrentar todas as adversidades da vida, todas as experiências que nos chegam. Mas é preciso entender, à luz da doutrina espírita, que tudo isso tem um porquê, que tudo isso tem um motivo. E se nós não ficamos doentes, se nós estamos saudáveis, ou se ficamos e passamos pela doença, estamos aqui, continuamos na Terra, ainda assim nós devemos pensar que a nossa vida tem sim um motivo de ser, tem um porquê de nós estarmos aqui, e tem um porquê, né, de nós termos passado pela experiência da doença e continuarmos aqui, apesar muitas vezes da tristeza, da perda do convívio com criaturas queridas, amadas. Então, nós vamos buscando, segundo nos orienta François de Geneve, nós vamos buscando motivos que nos façam ir resgatando esse sentido da vida, né? E aí ela nos diz também mais. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, né? Se nós nos sentirmos abatidos, nos sentirmos sobrecarregados por tudo isso, sede fortes e corajosos para o suportar as inquietações, os abatimentos, os pesares e tudo isso que muitas vezes desaba sobre os nossos ombros. Ela nos diz assim: enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais. Vejam, enfrentemos os nossos pesares, as nossas inquietações, as nossas dificuldades, os nossos abatimentos de forma decidida e corajosa, porque são de curta duração. De curta duração, quando comparamos a existência de uma vida ou alguns anos de uma existência terrestre, a nossa vida de espíritos imortais. Ou mesmo que determinada situação se perpetue durante uma vida na Terra. Quanto dura a nossa vida aqui? Algumas décadas, 80, 90, excepcionalmente 100 anos. Isso para os espíritos, sob a perspectiva do espírito que nunca morre, que tem muitas vidas, é considerado um evento de curta duração. Então, esse espírito nos diz: enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem, vejam a beleza, devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Muitas vezes, quem de nós, né, não lamenta a perda de um amigo querido, a desencarnação de alguém supostamente para nós precoce, seja essa pessoa jovem ou às vezes não tão jovem, mas aqueles a quem amamos parece que se vão sempre antes do tempo, né? Parece que eles se vão sempre muito cedo, porque nós amamos aquela criatura e por mais que nós convivamos com ela, nós gostaríamos de poder conviver
muito mais tempo. Mas vejam a grande consolação da doutrina espírita, para que sejamos fortes e corajosos no curso da nossa prova, para que enfrentemos os nossos embates decisivamente, com força e coragem, porque tudo isso é de curta duração, e um dia seremos conduzidos para junto dos amigos a quem choramos, que se alegrarão com a nossa chegada. E a gente fica imaginando, né, aqueles que já se foram, a alegria que será reencontrá-los um dia no mundo espiritual. E eles nos estenderão os braços para, segundo a mensagem, nos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Porém, meus irmãos, para que nós cheguemos nesse estágio de desencarnar, de encontrarmos-nos com aqueles amigos queridos que já foram antes de nós, ou nosso pai, ou um familiar, ou a nossa mãe, ou a nossa avó, ou alguém querido que vem nos receber no portal do mundo espiritual, para que a gente goze dessa aventura, dessa possibilidade de sermos levados a um local onde não tem acesso às amarguras terrenas, é preciso que a gente saiba viver a vida aqui. É preciso que a gente saiba passar pelos nossos desafios encarnatórios, como nos ensina Joana de Ângeles. Suportá-los decisivamente, com bom ânimo, com esperança, mesmo nos dias mais cinzas, nos dias mais difíceis, termos em mente que nada permanece eternamente, que esses sofrimentos, que essas dificuldades se resolverão, que Deus não quer o nosso mal, não quer a punição de seus filhos, mas que tudo tem um aprendizado, toda experiência traz um aprendizado. É isso o que a doutrina ensina para nós. Então, buscar aprender com as situações. O que essa experiência pela qual estou passando pode me ajudar? No que ela pode me ajudar? O que ela pode me ensinar para que eu cresça como espírito? Então, é preciso ter a paciência, a esperança, a coragem, a firmeza, a fé, né, nos desígnios de Deus, a fé em Jesus, que é o tutor espiritual do nosso planeta. E isso a doutrina nos traz de forma muito abundante, né, motivos para que a gente entenda o porquê das nossas dificuldades, encontre sentido nas nossas dificuldades e a partir daí a gente consiga passar por elas com paciência, com resignação, né? Com esperança em dias melhores, em que seremos felizes e livres da forma como sonhamos, da forma como queremos, mas às vezes querendo ser livres imediatamente, nos abatemos porque não conseguimos nos desprender desse corpo para alçar esse voo de liberdade. Aguardemos pacientemente, vivendo um dia de cada vez, fazendo a cada dia o nosso melhor para com aqueles com os quais a gente convive, dando o melhor do nosso coração, do nosso amor, por que não dizer da caridade, que o dia da nossa libertação, aí sim, se nós cumprirmos o nosso projeto existencial, se nós tivermos amor, se nós pautarmos a nossa vida pelo bem, encararmos as dificuldades com a paciência, com a fé necessárias, aí sim, o anjo da libertação chegará, nos levará para junto daqueles a quem choramos e nos abraçaremos e então poderemos ter acesso a um lugar, né, a um estado de alma onde não existam as amarguras terrenas. Até lá, vamos vivendo a nossa vida de encarnados, cumprindo os nossos objetivos previamente programados, com muito amor, com muita dedicação, com espírito de trabalho e de auxílio, até que naturalmente
o dia da libertação, o dia de vivermos, talvez, situações melhores, chegue naturalmente. Eu desejo muita paz a todos, que Jesus nos abençoe a todos, nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, que possamos ter muita fé, muita esperança em dias melhores, muita confiança na direção espiritual do nosso orbe, que é a direção dada por Jesus, que com certeza dias melhores virão, passaremos por todas as dificuldades, sejam essas que nos atingem coletivamente neste momento, ou pelas nossas dificuldades individuais, e tenhamos sempre muita fé, e nos amparemos, alicercemos a nossa fé raciocinada na doutrina espírita, que nos orienta de uma forma tão especial. Nesses momentos, não nos esqueçamos do Evangelho de Jesus, de nutrir a nossa alma com os ensinamentos evangélicos. Isso nos conferirá, falando uma linguagem contemporânea, até uma certa imunidade espiritual, como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, né, para que possamos viver melhor os nossos dias. Muita paz a todos, muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Cláudia, foi muito gostoso te ouvir, viu? Seus ensinamentos, para o momento que a gente está passando e pelo momento que a gente vive. Muito gostoso. Muito obrigado pela sua participação na noite de hoje. Foi muito bom. Você falou completo como a gente deve viver a pessoa até o momento que vive. Isso foi extraordinário. Muito obrigado mais uma vez, viu, Cláudia? Eu que agradeço. Bom, obrigado mesmo. E eu vou os convidar outras vezes. Nós vamos encerrar, então, a nossa palestra da noite de hoje, agradecendo a Jesus mais uma vez pela oportunidade que tivemos, agradecendo ao Senhor Jesus a oportunidade que tivemos, os ensinamentos tão apropriados que recebemos na noite de hoje. E que a Cláudia seja muito amparada, muito abençoada, para receber o resultado desse seu trabalho que ela nos trouxe na noite de hoje. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. E uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.